Felipe Drugovich já está envolvido com a equipe Andretti de certa forma e a sua chegada na Fórmula 1, o que pode significar sim que o brasileiro vai ter uma vaguinha dentro da 11ª equipe da categoria. Para quem não sabe, a Andretti já tentou a entrada na Fórmula 1 há alguns anos, mas não conseguiu. A FIA acabou aprovando seu pedido, mas a Fórmula 1 como um todo desaprovou isso, justamente justificando que a Andretti não teria nada a agregar na categoria. Mas principalmente após um processo nos Estados Unidos, que eu já falei aqui no canal inclusive, a Liberty Media começou a mexer o doce. Vários rumores surgiram inclusive falando que o próprio Stefano Domenicali vai sair ali como CEO da Fórmula 1. E mais do que isso, Michael Andretti, que era ali um dos CEOs também da Andretti Global, saiu do seu posto e cedeu ele para um novo CEO. Além disso tudo, com a eleição, Donald Trump ganhou e vai assumir a partir de janeiro, o que pode também ter pressionado ainda mais a Liberty Media com a possibilidade dela perder muito dinheiro se o processo antitrust fosse para frente. E nesse fim de semana de Las Vegas, como eu havia falado em um vídeo anterior, aparentemente as investigações iriam sair. E essas investigações talvez iriam demonstrar que sim, a Liberty Media era culpada. Mas é bem provável que as negociações estavam relacionadas com a entrada da Andretti. E por isso, a Liberty Media provavelmente aprovou a entrada da equipe americana no grid da Fórmula 1, o que pode acabar com o processo ao mesmo tempo que coloca mais uma equipe no grid da maior categoria do automobilismo mundial. Claro, nada disso foi confirmado, mas diversos insiders da Fórmula 1 estão divulgando isso em sites importantes, como The Race, Motorsport.com e vários outros sites ao redor do mundo. Mas isso pode ser uma notícia incrível para o Brasil na Fórmula 1. E o porquê disso? Tem tudo a ver com Felipe Drugovich. O piloto brasileiro tem uma relação com a Cadillac nos dias de hoje e no passado já teve negociações também com a própria Andretti Global. E é óbvio que eu vou falar tudo sobre isso para vocês nesse vídeo. Mas antes, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Pegar o link dele e mandar para os seus amigos assim que você terminar de assisti-lo. Não vou pedir like, não vou pedir inscrição, nada disso, porque para mim o que importa é você mandar esse vídeo, que óbvio, é especulativo, não é uma confirmação, mas já é um bom indício da possibilidade dele realmente estar na Fórmula 1 no futuro. Manda ele para o grupo que você conhece de Fórmula 1, no WhatsApp, por exemplo, porque a gente vai ficar muito agradecido. Esse vídeo não é só meu, não é só do Drive ID. Esse vídeo pertence ao Brasil e todo mundo precisa entender essa possibilidade que a gente vai trazer aqui para vocês. Como a gente sabe, Felipe Drugovich foi campeão da maior categoria da base da Fórmula 1 há 2 anos, no ano de 2022, o que foi excepcional. Fez uma campanha incrível e conseguiu ser campeão por uma equipe que na verdade não era das melhores no grid da Fórmula 2 na época. Claro, foi campeão no seu 3º ano, o que poderia ser um indício ruim para ele? Sim, mas vale lembrar que no seu 1º ano já venceu muitas corridas e no seu 2º ano teve certos problemas dentro da equipe que ele estava, mas isso não vem ao caso. A grande questão é que ele entrou no programa de jovens pilotos da Aston Martin e está como reserva da equipe britânica desde então, o que poderia ser algo ruim, mas não. Isso mantém ele dentro da Fórmula 1 e negociando possíveis vagas dentro da maior categoria do automobilismo mundial, né? Agora, algo que eu achei muito estranho nos últimos dias foi em entrevistas ele falar sobre a possibilidade, claro, de mudar de categoria, mas também de continuar no programa de jovens pilotos da Aston Martin e também como piloto de testes e piloto reserva da equipe britânica. Mas que sentido teria isso se ele não tivesse outra possibilidade de entrar na Fórmula 1? Não faria sentido nenhum. Muita gente, inclusive, continua falando que Drugovich como reserva é um desperdício de talento, mas a gente sabe, Fernando Alonso, Lance Stroll, muito provavelmente vão continuar na equipe até o dia que eles quiserem, justamente porque Alonso é um veterano no esporte, um grande piloto que faz um ótimo trabalho e também Lance Stroll é praticamente o dono da equipe como um todo. Então qual sentido faz Felipe Drugovich continuar na Aston Martin se não for que ela vai dar motivos e dar as condições para Drugovich algum dia se tornar titular na Fórmula 1? E aí que a gente começa a entender que existe sim certas possibilidades
que talvez estejam, vamos dizer assim, obscuras com relação a Drugovich. Para começar, que as negociações não vazam mais com relação ao piloto brasileiro, apesar de que nós sabemos que elas acontecem com certa frequência. A gente sabe que Drugovich chegou sim a negociar com a Williams, chegou a negociar com a Sauber, apesar de que não foram negociações bem sucedidas. Mas a Aston Martin hoje já tem uma parceria, por exemplo, com a equipe Andretti num campeonato de carros de turismo. Esse campeonato é na IMSA e ela tem uma parceria na categoria GTD. A Andretti utiliza carros da Aston Martin nessa categoria. Então, apesar de Lawrence Stroll ter se posicionado contra a entrada da Andretti na Fórmula 1, como praticamente todos os outros donos de equipe da categoria, existe certa parceria e a gente sabe, Lawrence Stroll é um sócio da Aston Martin, o que pode demonstrar que ele tem algum tipo de relacionamento com a Andretti Global. Mas isso não significa tanta coisa ainda para Drugovich, já que ele não tem relacionamento com a Andretti. Ou será que tem? Pouca gente se lembra, mas assim que Felipe Drugovich saiu da Fórmula 2, existiam indícios que foram comprovados posteriormente de que a Andretti estava olhando para Drugovich com a possibilidade de colocá-lo como piloto da Fórmula E, porque é justamente na Fórmula E que muitos pilotos vão esperando uma vaguinha na Fórmula 1, e era a melhor opção da Andretti para deixar um piloto na geladeira, vamos dizer assim. No fim das contas, Drugovich rejeitou, provavelmente porque ele gostaria de continuar como piloto reserva, que teria mais chances ainda para o piloto brasileiro. Mas a Andretti chegou a procurá-lo e isso foi confirmado. Só que mais interessante ainda do que isso é a questão de que Drugovich está na equipe da Cadillac na categoria LPM2 de vários campeonatos por aí. Ele já correu a European Le Mans Series, as 24 horas de Le Mans e agora vai correr as 24 horas de Daytona, o que já mostra que Drugovich tem essa relação sim com a Cadillac como um todo. E aí, quando a gente vai ver os rumores que estão saindo sobre a entrada da Andretti na Fórmula 1, praticamente todos deixam claro: a Fórmula 1 não gostaria que a equipe Andretti por si só entrasse na categoria, mas ela estaria disposta a permitir a sua entrada se a Cadillac fosse majoritária nessa parceria. O medo da Fórmula 1 é que a Cadillac entrasse praticamente como um nomezinho no carro e não fosse, vamos dizer assim, ativa dentro do esporte. Mas parece que dentro da parceria está essa questão. A Cadillac seria majoritária nessa equipe e a Andretti talvez nem teria grandes coisas no nome do time como um todo. Ou seja, a 11ª equipe da Fórmula 1 seria, de certa forma, a Andretti, mas teria como cabeça mesmo a própria Cadillac. E aí talvez a gente comece a entender o porquê Drugovich preferiu ir para IMSA, por exemplo, ao invés de ir para uma Indy, que é um monoposto. Talvez já tivessem negociações e um entendimento sobre a possibilidade da entrada da Cadillac com a Andretti no esporte. E vale lembrar que entre Andretti e Cadillac, pouquíssimos pilotos têm a qualidade de pilotagem do Drugovich e com a possibilidade de entrar na Fórmula 1. Por exemplo, como pilotos da Cadillac ao redor de todo mundo, nós temos Alex Lynn, Jenson Button e Will Stevens. Esses três são os melhores e com melhores possibilidades de entrar numa possível vaga na Fórmula 1. O grande problema é que nenhum deles tem o currículo do Drugovich, com exceção do Jenson Button, só que ele já está aposentado, já está com quase 45 anos e já revelou que talvez se aposente do automobilismo de alto desempenho já no ano que vem. Já na Andretti a gente tem Marcus Ericsson, que já foi piloto da Fórmula 1, mas não teve bons resultados. Marco Andretti, que é o filho de Michael Andretti, mas que já é velho e provavelmente não seria contratado na Fórmula 1 por conta de não ter grandes resultados. E o cara que mais poderia ameaçar essa situação é justamente Colton Herta. Ele já tentou tirar a superlicença uma vez, não conseguiu por falta de pontos e provavelmente no ano que vem terá pontos suficientes para conseguir tirar essa superlicença, o que daria sim a possibilidade dele entrar na Fórmula 1 a partir de 2026, que é o ano que esses rumores dizem que a Andretti deve entrar na Fórmula 1, a partir de 2026 e começar a utilizar motores Cadillac propriamente ditos a partir do ano de 2028. E aí Colton Herta realmente tem essa possibilidade de conseguir uma das vagas na equipe Andretti, principalmente por conta do seu talento, que é inestimável realmente. O cara pilota muito, mas também por ele ser americano. E já foi divulgado amplamente que era do desejo da Andretti Global colocar pelo menos um americano como piloto da equipe.
E quando a gente vê os pilotos americanos da Fórmula 2, o melhor até agora é justamente o Jack Crawford, que apesar de ter ótimos resultados, não chega nem aos pés do Felipe Drugovich. É óbvio que terão outros pilotos da Fórmula 2 para 2025, mas muito dificilmente eles serão tão bons quanto o Drugovich, terão um desempenho tão incrível como ele teve no ano em que ele se sagrou campeão da F2. Foi um dos melhores anos da história da Fórmula 2 para um piloto. E é claro que também tem outras possibilidades, como o próprio Logan Sargent, só que o Sargent é um piloto tão fraco que ele nem vai correr na Indy pro ano que vem, por exemplo, e já testou com outra equipe, que é a Meyer Shark, que é uma rival da Andretti hoje em dia. Ela se desvinculou da Andretti e por isso provavelmente não tem nenhuma relação com a Andretti Global nesse momento e nem teria chance justamente pelo seu desempenho péssimo nos últimos anos. Agora, que existe a possibilidade da Andretti contratar, por exemplo, o Colton Herta como primeiro piloto e um piloto mais experiente como segundo, sim, essa possibilidade existe e vale lembrar, existem vários pilotos experientes fora da Fórmula 1 que acabaram de sair praticamente. Por exemplo, Valtteri Bottas está saindo da Fórmula 1 no ano que vem. Guan Yu Zhou vai sair da Fórmula 1 também. Sérgio Pérez pode sim acabar saindo, tem Daniel Ricciardo e vários outros pilotos experientes. E é bem provável que a Andretti queira também um piloto mais experiente para ajudar a desenvolver no carro. Mas aí entra justamente o Drugovich, que é um piloto muito mais novo, que demonstrou grandes resultados na base e que está na Aston Martin há alguns anos, o que já pode ser algo muito importante para a equipe Andretti no desenvolvimento do carro, porque é justamente aí onde Felipe Drugovich tem trabalhado. Então a chance de Drugovich realmente estar ao lado de Colton Herta, se uma possível entrada da Andretti e Cadillac chegar a acontecer na Fórmula 1, o que é muito provável, segundo esses rumores e segundo tudo tem se desenhado, essa chance realmente existe e aí a gente vai ver a continuidade dos campeões da Fórmula 2 entrando automaticamente praticamente na Fórmula 1. Mas como eu já disse mais uma vez, esse vídeo é especulativo, esse vídeo traz aí a junção de várias informações que a gente encontra aí em vários sites da internet e com relação a tudo que tem acontecido, mas esse vídeo é do Brasil, esse vídeo é seu e é por isso que a gente precisa divulgar essas informações para todo mundo. Não é para iludir ninguém, não é para colocar minhoca na cabeça de ninguém, mas para falar sobre a possibilidade que é real de Drugovich entrar na Andretti se ela realmente chegar à Fórmula 1. Ele é o melhor piloto da Cadillac nos dias de hoje, ele é o melhor credenciado para chegar à Fórmula 1 e ele também é o melhor piloto da Andretti como um todo. Quando a gente compara ele com qualquer piloto das duas marcas, ele é o melhor inclusive do que o próprio Colton Herta com relação ao seu histórico no caminho da Fórmula 1. Ou seja, essa possibilidade existe. Não é momento da gente se iludir, mas ela realmente existe. Por isso, pega o link desse vídeo, manda nos grupos do WhatsApp, manda para quem você sabe que é apaixonado na Fórmula 1 e quer ver outro piloto na categoria além do Bortoleto, por exemplo. Serão dois pilotos incríveis, inclusive. E não esquece, se inscreve nesse vídeo, curta ele e ativa o sininho para todas as notificações, porque é aqui que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.